encorajador, que nos conforta, consola mais do que saber que eu ofendi alguém gravemente, mas a pessoa me perdoou. Isso realmente nos consola, nos dá esperança, nos encoraja bastante. 2 Coríntios 2:10. O perdão não é da boca para fora. O perdão no casamento, o perdão na igreja, nós estamos aplicando tudo para o casamento. O perdão deve ser algo sincero, feito diante de Deus. Não é um perdão para as pessoas verem, mas é um perdão direto, que a gente faz diretamente para Deus. Aqui no capítulo 2, versículo 10 fala: a quem perdoais, a quem vocês perdoarem alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês eu o fiz, na presença de Cristo. Eu não sei quantos de vocês são mais antigos na igreja e fizeram um estudo vida de 2 Coríntios com o irmão Lee. Esse foi um dos versículos que mais me impressionou e ficou gravado no meu coração até hoje. Quem participou? Quem se lembra do que eu vou falar agora? É perdoar alguém no índice dos olhos do Senhor. Todos os olhos têm um índice, um sinalizador. A criança é expert nisso. A criança sabe que não pode mexer. Não pode mexer. Papai falou para não mexer, mas se você não quer que a criança mexa, não fala para ela para não mexer. Se você fala, não mexa naquilo, daí que ela quer mexer mesmo. Romanos capítulo 7. Tá? O que eu quero fazer eu não faço, mas o que não quero fazer, isso faço. Uma criancinha tem isso desde pequeno. Daí não quer mexer. Daí o que ele faz? Ele faz assim, ó. Ele vai pegar o dedo assim e olha para o olho do pai. Isso é mexer olhando no índice do olho do pai. Se o pai, o olho sai fogo, daí ele recolhe. Quando nós perdoamos, nós temos que olhar no olho do Senhor. O Senhor aprova o nosso perdão. Eu perdoo não só por causa da minha causa, por causa da minha esposa ou do meu marido. Eu perdoo porque isso agrada ao Senhor. O Senhor quer que eu perdoe. Eu faço isso na presença do Senhor, olhando para o olho dele, e ele faz. Daí eu perdoo. Tá? Então isso é muito importante. O perdão tem que ser sincero, do coração. Eu desejo que todos vocês possam ter essa experiência de perdoar sinceramente do coração. Olha, não tem nada que cura mais a nossa emoção do que perdoar. Eu também sei, eu digo para vocês, a coisa mais difícil, por isso que eu não exijo que ninguém perdoe. Vem um casal reclamar um do outro. Eu não exijo, porque eu sei que só Deus, pelo poder de Deus, é que você consegue perdoar. Não é uma coisa que você fabrica. Não é uma coisa que você inventa. Fala assim, eu vou perdoar. E consegue perdoar. Não. Você precisa do poder do Espírito Santo. É uma das coisas mais difíceis. Então, se tem alguém que tem ofensa aqui, eu creio que há. Que o Espírito Santo possa dar poder para vocês poderem, conseguirem perdoar. E quando vocês conseguirem perdoar, vocês vão ser curados no seu interior. É uma cura incrível. Uma alegria vai inundar o seu ser. Você vai sentir-se liberto. Uma verdadeira libertação. Efésios capítulo 4. Por enquanto só falamos do perdão e amor. Nós vamos falar também do respeito. Efésios capítulo 4. Versículos 29 em diante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui no português está torpe. Se você olhar no original grego, alguém sabe o que essa palavra quer dizer de verdade? Torpe. O que quer dizer isso? Alguém quer dar uma opinião? Hã? Como é que é? Já acertou de cara. Não teve graça. É corrompida. Palavra que corrompe.
Não é palavra feia, palavrão, não é isso. Pode até ser, mas é uma palavra que corrompe. Corrompe a nossa mente, corrompe as nossas relações. Qualquer coisa que corrompe. Não, literalmente quer dizer uma palavra podre. Uma palavra podre. Que apodreceu. Que não serve mais para nada. Então, gente fala, a palavra torta são palavras fúteis, que não tem sentido nenhum. É uma palavra que corrompe. Aqui uma palavra torpe, é uma palavra que corrompe o nosso casamento. Destrói. Anula. E sim, unicamente que for boa para a edificação. Então, antes de falar qualquer palavra para a esposa, para o marido, para os filhos, tem que pensar, essa palavra que eu vou falar edifica, vai ajudar meu relacionamento? Vai ajudar minha esposa? Vai ajudar meu marido? Vai ajudar meus filhos? Se for corromper a mente da pessoa. Muitas vezes nós falamos coisas para os nossos filhos na raiva, assim, fala um monte de coisas, depois a gente esquece, mas para o nosso filho ele não esqueceu não. Aqui ele fica gravando. Seu imprestável, seu fracassado. A criança pensa, eu sou um imprestável, eu sou fracassado. No futuro, quando crescer, ele vai ter problemas psicológicos. Porque a mamãe falou para ele, o papai falou para ele 1727 vezes. Você é um fracassado, você é um imprestável. Corrompeu a mente dele. Então marido e esposa também. Eu já assisti brigas de casais. Tive o infortúnio de assistir briga de casais. Participar ali. Marido fala assim, eu quero que você morra. Esposa, eu quero que você saia aqui, pega o carro e o carro bate e você morra. E se tivesse acontecido? Eu vou me separar de você agora. Vamos lá no cartório agora. Puxa. Nós precisamos falar palavras unicamente que forem boas para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Marido e esposa precisam cultivar o respeito um pelos outros. Quando falamos palavras assim, é falta de respeito. O marido não respeita a esposa não respeita o marido, como pessoa. Nem incrédulo. O incrédulo, tem incrédulos, não têm a vida do Senhor, mas respeitam. Estão juntos há 60 anos, já comemoraram bodas de diamante. Tem mais humanidade. Nós temos o Senhor, muitas vezes falta para nós a humanidade. Falamos, exercita o seu espírito, invoca o nome do Senhor 3 vezes, mas falamos palavras horríveis um para o outro. Então, aqui falta o amor, nós ofendemos, não conseguimos perdoar e falta respeito. Está vendo? Está tudo ligado. As ofensas vêm porque não temos respeito um pelo outro. Não respeitamos a outra pessoa como ser humano. Nem para o irmão você falaria isso, mas para a esposa você fala. Por quê? Sua esposa é menos que um irmão? Você não teria coragem de falar isso para uma irmã da igreja, mas para sua esposa você fala. A irmã não falaria isso para nenhum irmão da igreja, mas para o seu marido você fala. Seu marido é menos que um irmão? Nem para os seus amigos incrédulos você falaria isso. Seu marido é menos que um amigo incrédulo? Aí sua esposa é menos que uma amiga incrédula? Então falta aqui o respeito. Nos falta a humanidade, nos falta o que o Pedro Dong chama de splanknon. Isso danifica o casamento. E o pior é que falamos sem hesitação. Falamos na raiva. Falamos sem pensar. Depois talvez nos arrependamos, tentamos curar, trazer flores, chocolates. Não adianta, a ferida já ficou. Se for mais drástico, você decepou os 5 dedos da mão direita da sua mulher. Depois você pede desculpas. Sua esposa não tem mais 5 dedos. E a esposa deu um tiro na coxa do marido. E ele teve que amputar a perna. Depois você pede perdão.
O seu marido agora, desde o dia que você acertou, destruiu a perna dele, ele está andando de quê? De muletas. Falando assim, figurativamente falando. Então, esse versículo aqui, não é só uma coisa teórica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça ao que ouve. Amém, amém. Não, se você for analisar a fundo, o assunto é muito grave. E geralmente, quando a gente menciona esse versículo, não temos muito tempo, então eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, hoje à tarde, ter uma hora e pouquinho para poder falar sobre essas coisas com mais calma. Para descrever para vocês o quadro perigoso, o perigo. Tudo que falarmos tem que transmitir graça, tem que transmitir cura, transmitir consolo, conforto, encorajamento. A vida já é tão difícil, irmãos, tão difícil. Eu participei de uma palestra uma vez em que o irmão falou: o mundo é uma droga, é ou não é? Está uma droga, então vamos pedir para morrer todo mundo. Senhor, me tira daqui, me leva lá para estar no seu seio, que é muito melhor. Paulo falou isso já no tempo dele. Eu prefiro partir, que é 1000 vezes melhor. Mas por vossa causa eu preciso ficar. Todos nós falamos de arrependimento. A Bíblia fala, a Bíblia começa, o Novo Testamento, a primeira palavra é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Metanoia. Para nós, arrependimento é chorar o pecado cometido, chorar o erro cometido. Senhor, me perdoa porque eu errei aqui, Senhor, me perdoa aqui porque eu pequei. Mas a palavra grega é muito mais do que isso. Quando o Senhor falou, é muito mais do que o pecado. O Senhor está falando de uma atitude. Tem que mudar a atitude. Não é pedir perdão pelo que você fez, não é o seu ato, é a sua atitude. Arrepender-se é mudar a cabeça, metanoia, meta é mudança, noia é a maneira de pensar, mudar sua atitude, dar meia volta, mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Não é o que você fez é fácil. Passa um sabão, foi embora, mas é a sua atitude. Está com ele há décadas e não muda. Tem alguns que se arrependem só para poder entrar no céu, entre aspas, para pedir perdão. Mas tem outros casais que se arrependem de verdade, mudam essa atitude, não para ir para o céu, não para ir para o reino de Deus, mas trazer o reino de Deus aqui para a terra. Trazer o reino de Deus para o seu casamento, para mudar vidas, afetar a vida de outros. É esse arrependimento que eu quero. Não é me arrepender para entrar no reino um dia, é me arrepender o suficiente, ter uma mudança de atitude, mudar minha cabeça, mudar minha maneira de pensar, de ser, para trazer o reino de Deus para minha família, para o meu casamento e mudar a vida de outros. Mudando a minha vida primeiro, porque se eu não consigo nem mudar a minha vida, como é que eu vou mudar a vida de outros? Eu preciso experimentar um milagre. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando falamos coisas assim, o primeiro que se entristece não é a esposa, não é o marido, é o Espírito Santo. Ele selou a você e sua esposa, você e seu marido, para o dia da redenção. Como é que nós, estando selados, podemos falar essas coisas uns para os outros, faltando de respeito um com o outro, não tendo amor e ofendendo e não conseguindo perdoar? Longe de vós, aqui está o segredo. Paulo é prático aqui. Paulo no capítulo 4 não é mais Paulo doutrinário com a visão celestial. Ele está tocando assuntos práticos, embora Paulo não tenha casado, mas ele sabia das situações, Deus revelou para ele. Longe de vós toda amargura. No casamento é muita amargura. Amargura que é ressentimento, rancor, mágoa, são as 3 palavras sinônimas que corroem o casamento como um câncer. Aparentemente está tudo bem, lá no fundo, você fez isso para mim, não te perdoo. Amargura, cólera, raiva, explosões de raiva.
e ira, e gritaria. E daí, quando perde o controle, vem blasfêmias. Mas não pense que nós não falamos blasfêmias. Tem muitas coisas que a gente fala, é blasfêmia para Deus. A gente ofende Deus. Deus fica com o coração cortado que se um filho dele, uma filha dele, possa falar isso para o seu esposo, para a sua esposa. E depois separam. E bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. Aí vem as virtudes de Cristo. Eu estou aplicando todos os versículos para o casamento, que é o relacionamento mais íntimo na vida da igreja. Amanhã de manhã, na primeira parte, da parte da manhã, nós vamos mostrar que o relacionamento mais importante para Deus é o de marido e mulher. É mais importante ainda do que relacionamento família e igreja. Deus se importa primeiro com o relacionamento marido e mulher. Você acha que meu relacionamento com a igreja vem antes do marido e mulher? Não. Meu relacionamento com Deus é importante. Depois marido e mulher. Depois a família com a igreja. A família com a igreja vem em terceiro lugar. Marido e mulher vem em segundo lugar. Eu com Deus em primeiro lugar. Antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, cheio de compaixão, cheio de esplâncnon. E o resultado é o quê? Perdoando-vos uns aos outros. O perdão. O resultado, irmãos, da vida de Deus é o perdão. Deus provou o seu próprio amor para conosco. De que maneira? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos perdoou quando éramos seus inimigos, pecadores, rebeldes. A expressão máxima do amor no relacionamento humano é o perdão. E é o mais difícil que existe. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler agora Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, do splanknon, essa é a palavra grega. E esse splanknon tem como expressão a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. É isso que nós precisamos no casamento. Nós precisamos mais de bondade. Ternos afetos de misericórdia é o splanknon. São os sentimentos mais tenros que brotam lá do nosso interior. Esses são as entranhas de Cristo que tem dentro de nós. E a expressão disso vem através da bondade. No nosso relacionamento conjugal, marido e mulher, no café da manhã, no almoço, nas conversas, no carro. A expressão deve ser bondade. Humildade. Humildade denota respeito. O marido não precisa sempre estar na frente. O marido não precisa estar sempre impondo as coisas. O marido pode ser humilde também, respeitando a opinião da esposa, aceitando o que a esposa fala. E vice-versa. Mansidão. O marido não precisa se impor sempre gritando. É uma virtude muito bonita ser manso. E a mulher também. Tem algumas mulheres que não são muito mansas. Então, de vez em quando, se a mulher puder diminuir em 7 o grau de estridência no seu falar, seria muito bom. Longanimidade. É paciência, ter um longo ânimo, não perder a calma, como eu perco quando ensino minha esposa. Ser longânimo. Ter longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Realmente, eu preciso aguentar-nos uns aos outros. É isso que quer dizer? Não. Suportar, infelizmente, em português, quer dizer uma coisa. Eu não te suporto mais. Quer dizer, eu não te aguento mais. Não é nesse sentido. Suportar é o que existe no português, vem do inglês support, software. Vem que você compra um software
ou compram um equipamento, daí eles dão suporte para você. Na verdade, traduziram errado. É apoio. Tá? Mas, traduzindo literalmente no inglês, agora virou suporte. Que é o que a gente quer. Suporte quer dizer apoio, amparo, dá uma força. Deem forças um para o outro. Amparem-se uns aos outros. Eu suportar no sentido para não cair. A pessoa está tão desanimada que vai cair. Daí a pessoa vem lá e suporta. Eu queria um suporte. Suporte de mesa. Suporte de um quadro. Suporte para segurar, para não deixar cair. Nossa vida atribulada quer nos derrubar. Então, nós precisamos ser o suporte um do outro. O marido escora a esposa escora o marido. Um escorando o outro, um apoiando o outro. Um dando suporte para o outro, para ninguém cair. É isso que tem que ser. A vida já está tão difícil, irmãos. Não vamos infernizar mais a nossa vida. A vida já está um inferno como está aí fora. Pelo menos em casa, eu espero que tenha um céu em casa. Eu ouço de irmãos, ó Senhor, te fala assim, não vai para casa? Não, eu vou para casa o mais tarde possível. Por quê? Porque quando chegar em casa vai ser um inferno. Você saber que tem filhos, por que tem filhos de irmãos que ficam na rua até tarde da noite e não querem ir para casa? Sabia? A gente paramos para pensar? Ah, não, porque adolescente é rebelde. Não é não. Porque quando eles chegam em casa, eles experimentam o inferno. Eles querem evitar o inferno. Por causa da briga dos pais. Não sentem mais o amor em casa. Não tem mais clima em casa. Então eles ficam na rua com os amigos, aí que eles são influenciados negativamente, aí que eles entram no mundo do pecado, das drogas e assim por diante. Então, irmãos queridos, suportando-vos uns aos outros, amparando uns aos outros, e vem a próxima frase, perdoai-vos mutuamente. Caso, Paulo é muito cavalheiro aqui, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então também vou dizer, se por acaso tem um marido que tem alguma queixa contra a esposa, ou a esposa tem alguma queixa contra o marido, aqui em Brasília, no DF, acho que ninguém tem queixa um com o outro, né? Então se houver porventura alguma queixa, alguma reclamação, vamos nos perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está vendo aqui, irmãos? O respeito está aqui, ó. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, é o amor. Nós suportamos, nós amparamos, apoiamos, porque amamos. Perdoai-vos mutuamente, ao perdão. Esses três assuntos estão interligados, não tem como separar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se vocês tiverem dificuldade de perdoar, é só se lembrar, puxa, eu não mereci o perdão, mas o Senhor me perdoou. Então não é uma questão de merecimento. O perdão, queridos irmãos, tem que ser incondicional. Não tem aquele hino incondicional? É um dos hinos com as melodias mais assim comoventes. Toda vez que eu ouço aquela música eu quero chorar. Eu pergunto, tem alguém aqui que merecia perdão de Deus? Levante a mão, quero conhecer. Você merecia o perdão de Deus? Quem que merecia? Eu acho que ninguém merecia o perdão. Mas o amor de Deus para conosco foi incondicional. O perdão de Deus para conosco foi incondicional. Então, para perdoar o cônjuge, não vamos impor condições. Eu perdoo só se você fizer isso e aquilo. Só se você me prometer isso e aquilo, daí eu perdoo. Não, daí está errado. É incondicional. Então, para facilitar a nossa capacidade de perdoar, vamos nos lembrar que o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Está vendo? O amor entrou de novo aqui. Que é o vínculo da perfeição. Quem que é amor? Deus é o amor. Esse amor é a cola que une
o marido e a esposa. O marido e a esposa são como dois substratos. E a cola tem que ser boa. Porque esses dois substratos, que é o nosso casamento, vão ser submetidos a torções e a força de tentar arrancar um do outro. E as intempéries, vai chover em cima, vai fazer sol em cima, vai ventar em cima. Se a cola não for boa, vai descolar. Então muitos casamentos estão se descolando, em sentido negativo. O cara é descolado. Não é nesse sentido. É no sentido negativo. Vai descolar. A cola tem que ser boa. E a cola, a melhor cola que tem, é Deus. Que aqui é chamado de amor. Deus é amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Se tiver de brigar, que ponha o árbitro para arbitrar a briga de vocês. E esse árbitro tem que ser a paz. A paz de Cristo. Não é questão de ganhar a briga, perder a briga. O meu tio, infelizmente, me deu um conselho péssimo quando ele se casou. Eu era bem jovem ainda, ele casou. Daí ele falou assim: Ezra, quero te dar um conselho. Quando você se casar, lembre-se, você tem que ganhar a primeira briga. Você estabelece o precedente. Péssimo conselho. Você pode ganhar a briga, mas perder a paz. Você sai dali, yes, ganhei. Mas tem paz? Você está morto por dentro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha, vou dizer uma coisa, vamos ser agradecidos ao Senhor pela esposa que você tem. Vamos ser agradecidos ao Senhor pelo marido que você tem. Eu tenho um problema do qual já fui curado. Só vou usar como exemplo, tá? Minha esposa não aguentava. Onde eu passava, usava a gaveta, deixava a gaveta aberta. Eu não fechava a gaveta. Então minha esposa pode saber por onde andei vendo as gavetas abertas. Digamos que isso ocasione brigas. Ela nunca brigou comigo por causa disso. Mas você fala: Ezra, por favor, fecha as gavetas. Digamos que o marido e a esposa, por causa de briga, e daí o marido morre. E a esposa sente falta do marido. Brigava direto com ele por causa das gavetas. Ela não era grata ao Senhor por causa do marido. Achava esse defeito insuportável. Daí um dia o marido morre. Ela vai no cemitério levar flor e assim por diante. Daí ela lá dentro, ela suspira. Ai, como gostaria de quando eu voltar em casa, pudesse ver as gavetas todas abertas. Esse é o sinal de que o marido voltou. Então pequenas coisas nos irritam, nos separam, mas no final a gente sente falta. Vamos ser agradecidos ao Senhor pelo cônjuge que o Senhor nos deu. Que tal neste momento olhar para o seu cônjuge no olho e falar assim: eu agradeço ao Senhor por ti. Eu agradeço ao Senhor por ti não quer dizer que você é perfeita. Você é perfeito. Não estou dizendo isso. É só simplesmente expressar o sentimento de agradecimento. Agradeço ao Senhor por ti. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vem uma parte espiritual. Marido e mulher devem juntos receber a palavra de Cristo. O nosso relacionamento humano é para limpar o nosso vaso, o nosso recipiente, para poder receber a palavra de Deus. O objetivo final é que vocês como casais sejam um vaso para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus habite ricamente em vocês para vocês serem instrumentos de honra para o Senhor. Vasos de honra para Deus poder usar para ganhar outras pessoas. Amanhã à tarde vamos falar sobre cuidar de outros casais, apacentar casais, mas para isso vocês têm que estar cheios da palavra de Cristo.
Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em casa, cantem juntos, leiam a palavra juntos, vamos servir juntos. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você pode ver que aqui é uma mescla de da parte espiritual com a parte humana. Isso é a humanidade de Jesus. Isso é o esplêndido de Cristo. A divindade mesclada com a humanidade. E é isso que nós somos. Nós somos homens-Deus. Somos filhos de Deus. Temos a natureza de Deus, mas também temos a natureza humana. E nós somos casais privilegiados de que o mundo precisa hoje desesperadamente. O mundo precisa de casais normais. O mundo precisa ser salvo. E é através de vocês que o Deus vai salvar o mundo. Pelo menos o mundo onde vocês moram. Vamos ler agora 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 1 a 5.